Fala pessoal, aqui é o Jorge e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos mais cobrados na prova da Polícia Civil do Tocantins. Eu trouxe para você a tabela de incidência e quem já me conhece sabe que uma das coisas que eu mais dou valor, que eu mais me importo é focar nos assuntos mais cobrados. Ou seja, priorizar aqueles temas que quando você olha para trás, você vê o histórico da banca, você vê que foram os assuntos mais cobrados. Porque você aumenta a sua probabilidade de ser aprovado. Afinal de contas, é muito mais provável que esses assuntos estarão na sua prova. Então, em vez de estudar como um concurseiro amador e dar a mesma importância para todo o conteúdo, é muito mais interessante, muito mais importante você focar nos assuntos mais cobrados. Eu digo isso porque isso foi um divisor de águas na minha vida como concurseiro. E depois que eu fiz isso, eu fui aprovado em 8 concursos públicos federais, inclusive no concurso público que eu estou hoje. Beleza? Vi vários alunos fazerem essa estratégia também e dar certo. Tanto no cursinho, na sala de aula, que eu sou professor de cursinho há mais de 13 anos, como os meus mentorandos que eu ajudei e ensinei a aplicar essa técnica. Graças a essa técnica, hoje eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também fui aprovado no Ministério Público da União para analista, na Defensoria Pública da União para analista, no TRF da 1ª Região para analista e técnico, como consultor legislativo da Câmara Municipal de Palmas e também como técnico no Tribunal Judiciário do Distrito Federal. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, que eu vou te mostrar quais são os assuntos mais cobrados, os assuntos mais importantes de serem estudados e memorizados para a prova da Polícia Civil do Tocantins. Nós já sabemos que a banca examinadora que vai fazer essa prova é o Sebrasp, o antigo CESP. Então, eu fiz uma análise de todas as provas para agente e escrivão, porque essas matérias geralmente são parecidas, então essa análise é para esses dois cargos. Então eu fiz essa análise histórica aí para a gente chegar a essa conclusão dos assuntos mais cobrados. Me acompanhe aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar essa tabela de incidência. Como vocês podem ver, a tabela de incidência é um e-book, tá? Que eu criei. Eu deixo ele organizado assim, então a gente está falando de escrivão e agente da PCTO, certo? Então aqui nesse e-book a gente vai dar uma olhada. Olha só, matérias mais cobradas, a gente já começa de cara com as matérias, beleza? Então eu vou dar um zoom aqui para você poder ver, ó. Matéria mais cobrada, de cara, português, depois direito penal, processo penal, administrativo em 4º lugar, constitucional, humanos, constitucional, informática, humanos em 7º lugar, história e geografia dos estados e municípios em 8º lugar, estatística, raciocínio lógico, atualidades, ética, regimento interno e matemática. Beleza? Essa é a ordem das matérias que mais cai se você observar um histórico das últimas provas. Dentro de língua portuguesa, qual é o assunto que mais cai? Primeiro, interpretação de texto, beleza? Aí dentro de interpretação de texto tem esses assuntos aqui, ó. Noções geral de compreensão e interpretação, coesão e coerência, reescritura, que é a redação, né? Significação contextual das palavras, expressões, sinônimos e antônimos, tipologia textual, denotação, conotação. Como você pode ver, dentro de cada tópico desse aqui tem os assuntos específicos, ó. Qual é o segundo assunto mais cobrado? Sintaxe. Aí entra concordância, verbal e nominal, regência, vocativo, termos acessórios da oração, que são adjuntos, né? Adnominal, diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, adjunto adverbial e aposto. Quarto, termos essenciais da oração, sujeito e predicado, termos integrantes da oração, objeto direto e indireto, complemento nominal, agente da passiva, uso dos conectivos, análise sintática, orações subordinadas, substantivas, né? Subjetivas, objetivas diretas e objetivas indiretas e orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas, beleza? Então, quando você vai estudar para português, a matéria que você tem que dominar de cara é interpretação, depois sintaxe, depois, em terceiro lugar, pontuação, ó, uso da vírgula, dos dois pontos, parênteses, uso do ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas e travessão.
Em quarto lugar, morfologia, pronomes, né? E aí entra pronomes pessoais oblíquos, colocação pronominal, pronomes pessoais retos e pronomes relativos. Preste bastante atenção. Essa tabela aqui que eu estou te mostrando, além de trazer o assunto mais cobrado, tem os temas dentro daquele assunto que também tem a sua importância, ok? Então, em quinto lugar vem crase, em sexto lugar morfologia, aí tem conjunções, relação de causa e consequência, advérbios e preposições. Em sétimo lugar, problemas da língua culta, né, que a gente entra aqui com as questões de problemas com que e se, porquê, ok? Morfologia, verbos, e aí entra a flexão do verbal, né? Presente, pretérito, futuro no primeiro momento, indicativo, subjuntivo, imperativo no segundo momento, singular e plural. E no quarto lugar aqui, primeira, segunda e terceira pessoa. Em nono lugar, em português, ortografia, emprego do hífen. E depois, funções morfossintáticas da palavra ser. E por último, funções morfossintáticas da palavra que. Isso aqui é a sua bíblia de português para concursos policiais da Banca Sebrasp. Se você dominar isso aqui, ao invés de dominar todo o assunto, eu tenho certeza que você vai atingir aquela regra do princípio de Pareto, né? 80-20. Qual é o 20% daquela situação que te garante que você acerte 80%? É mais ou menos isso. E depois em direito penal, nós temos a princípio legislação penal especial, né, que são as leis penais extravagantes, ou seja, aquelas que estão além do Código Penal. E aí tem crimes hediondos, estatuto de desarmamento, tortura, execução penal, lei de tóxicos, que é a lei de drogas, abuso de autoridade, crimes contra o consumidor, a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro, lei do colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro, né, e crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Então, legislação penal especial vem aqui no primeiro momento, é o assunto mais cobrado em direito penal pela Banca Sebrasp para provas da polícia, para agente escrivão. Na sequência, crimes contra a administração pública. Olha o crime mais cobrado, peculato. Aí depois vem, noções gerais de crimes contra a administração pública, concussão e excesso de exação, corrupção passiva, condescendência criminosa, corrupção ativa, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação, abandono de função, falso testemunho ou falsa perícia, corrupção ativa de testemunho ou perito, exercício arbitrário das próprias razões, fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, evasão mediante violência, né? A violência contra a pessoa. Depois vem suas noções fundamentais, ok? E noções fundamentais, lei penal no tempo, norma penal, princípios limitadores do poder punitivo estatal e lei penal no espaço. Em quarto lugar, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Em quinto lugar, crimes contra a vida, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Em sexto lugar, culpabilidade, onde nós temos potencial conhecimento da ilicitude, né, o erro de proibição, inimputabilidade por doença mental, inimputabilidade pela embriaguez, noções gerais de culpabilidade, imputabilidade penal e exigibilidade de conduta diversa. Sétimo lugar, lesões corporais e suas diversas modalidades qualificadas, lesão corporal leve e culposa. Em oitavo lugar, antijuricidade, onde nós temos legítima defesa, noções gerais de antijuricidade, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Em nono lugar, concurso de pessoas. Aí nós temos participação, autoria e coautoria, punibilidade no concurso de pessoas e cooperação dolosamente distinta. Em décimo lugar, tipicidade. Olha só, tipo penal culposo, consumação e tentativa, erro de tipo essencial. Em décimo primeiro lugar, nós temos penas privativas de liberdade. Aí tem o regime disciplinar diferenciado, noções gerais de dosimetria da pena privativa de liberdade e modalidades das penas privativas de liberdade. Em 12º lugar, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação e disposições comuns. 13º, crimes contra a dignidade sexual. Dentro desse tema, quais são os crimes mais importantes para você estudar? Estupro e estupro de vulnerável. Em 14º, causas de extinção de punibilidade, tem que saber abolir crimes. 15º, classificação dos crimes, crimes instantâneos e permanentes. 16º, teoria geral do delito, conceito de crime. 17º, ação penal pública incondicionada e também a propriamente dita ou exclusiva. 18º lugar, crimes contra a liberdade pessoal, ameaça é o que mais cai. Crimes contra a fé pública,
falsidade de documento particular, falsidade ideológica, falsidade de documento público, certidão ou atestado ideologicamente falso e supressão de documento. 20º, concurso de crimes, aí nós temos o concurso material e o formal. 21º, modalidades de penas restritivas de direito, conceitos e características e, por último, crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Agora, em direito processual penal, os assuntos mais importantes são da prisão e da liberdade provisória, inquérito policial, das provas, procedimento penal, ação penal, princípios fundamentais do direito processual penal, Lei Maria da Penha, meios autônomos de impugnação, interceptação telefônica, competência no processo penal, das partes lá no processo, juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistente, assistentes e auxiliares de justiça, as questões processuais incidentes e a aplicação da lei penal, né? Aqui no primeiro tópico, dentro da prisão e da liberdade provisória, quais são os mais importantes? Prisão em flagrante, preventiva, temporária, liberdade provisória com ou sem fiança, medidas cautelares pessoais, normas fundamentais, pressupostos e fundamentos, procedimento de aplicação e recorribilidade e prisão domiciliar. Já em inquérito policial, os temas mais importantes são características do IP, encerramento do IP, suas noções gerais, notícia crime, instauração, valor probatório, desenvolvimento, diligências e providências, indiciamento, vícios e suas consequências e incomunicabilidade. Já nas provas, nós temos a pericial, o exame de corpo em delito, depois testemunhal, depois definição, contextualização, objetivos e normatividade fundamental, busca e apreensão, 15º, interrogatório, 6º, sistema de apreciação e valoração, 7º, confissão no processo penal e aí vai, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, prova documental e meios probatórios excepcionais. Já em procedimento penal, aqui cai o GCRIM, que é a Lei 9.099, Juizado Especial. Na sequência, procedimento especial dos crimes praticados por servidores públicos contra a administração e o procedimento especial do Tribunal do Júri. Ação penal, aí vai cair iniciativa pública, depois ação penal de iniciativa privada, noções gerais, denúncia e queixa e condições para o exercício da ação penal. Aqui nos princípios fundamentais, em 6º lugar, né? Contraditório, introdução e estrutura dos princípios penais, fixando premissas, ampla defesa e publicidade, ok? E os princípios aqui da Lei Maria da Penha. 8º lugar, meios autônomos de impugnação, habeas corpus no processo penal. Depois, lei da interceptação telefônica, que é a Lei 9.296 de 96. Já em competência do processo penal, nós temos aí competência criminal na JF, jurisdição penal, definição e princípios, competência em matéria penal, definição, espécie e critérios e causas de modificação da competência, conexão e continência. 11º lugar, do juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, dos assistentes e auxiliares da Justiça. E aí que nós temos o Ministério Público no processo penal, o juiz e o acusado. Em 12º lugar, as questões e processos incidentes, aí aqui nós temos o que? Suspensão e impedimento. E em 13º lugar, dentro de aplicação da lei penal processual, lei processal penal no tempo é o assunto mais cobrado. Já em direito administrativo, aqui o primeiro tema mais cobrado é poderes de administração. Dentro de poderes, o assunto mais cobrado, poder de polícia, assim vai, poder normativo, hierárquico e disciplinar, abuso de poder, poder vinculado e discricionário. Segundo tema mais cobrado, atos administrativos. Dentro de atos, conceitos e classificação dos atos, atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade, extinção dos atos administrativos, requisitos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, teoria das nulidades, o ato em espécie, existência, validade e eficácia do ato. Terceiro assunto mais cobrado, responsabilidade civil do Estado, previsão constitucional, elementos, reparação do dano, ação de indenização, ação regressiva e prescrição, evolução da responsabilidade, teoria da irresponsabilidade, teorias civilistas e publicistas, evolução da responsabilidade para estudar, que são as teorias, repetiu aqui, enfim, então finaliza aqui no terceiro. Organização da administração pública, administração direta, empresas públicas e sociedades de economia mista, desconcentração e descentralização, autarquias, órgãos públicos, administração indireta e fundações públicas. Quinto lugar,
agentes públicos, Lei 8.112, tá? No caso do Estado do Tocantins, leia-se Lei 1818 e Estatuto da PCTO, beleza? Então, no primeiro colocado ali, cai o regime jurídico, que são questões gerais, tá? Em segundo lugar, provimento e vacância. Em terceiro, responsabilidade do servidor. Em quarto, cargo, emprego e função. Quinto, concurso público. Sexto, acumulação de cargos e funções. Sétimo, estabilidade e vitaliciedade. Oitavo, regime previdenciário. Em sexto lugar, improbidade administrativa, que é a Lei 8429, que foi modificada pela Lei 14.230 de 2021. E aqui nós temos os atos de improbidade administrativa e suas sanções e demais disposições da Lei 8429 de 92. 7. Serviços públicos. Aí nós temos delegação dos serviços públicos, concessão e permissão, conceito e classificação, princípios, direitos e obrigações dos usuários. 8º, licitações, Lei 866 de 93, tá? Princípios, dispensa, inexigibilidade, procedimento, julgamento. Aí aqui nós temos edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. 5º, pregão. E 6º, RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Professor, mas se na minha prova não for a minha prova vier e já tiver na vigência da lei nova, galera, você vai aplicar esse mesmo raciocínio aqui, mas pensando na lei nova. Quais são os casos de princípios? Na lei nova. Quais são os casos de dispensa? Na lei nova, entendeu? Só basta isso, fazer uma simples analogia. Ok? 9º, controle da administração, conceito e classificação, controle administrativo, judicial e legislativo, tribunais de contas. 10º, atos administrativos. Aqui repetiu, tá? O 10º, ato a gente já falou, né? Ele é o segundo mais cobrado. Regime jurídico administrativo, deixa eu ver, atos é o ato segundo mais cobrado, ok, isso mesmo. 11º, regime jurídico, princípios, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, autotutela e outros. 12º, conceitos iniciais, histórico e funções de estado e fontes. 13º, licitações de acordo com a lei nova. Obviamente, nós temos menos questões da lei nova, porque a lei nova foi menos cobrada, tá? Mas nós já temos aí, ó, olha aqui, contratação direta, que é uma hipótese mais cobrada da lei nova, que por incrível que pareça, ó, se você for parar para pensar, tá aqui, ó, segundo e terceiro, olha como é que bate, porque dispensa e inexigibilidade são casos de contratação direta, tá bom? Por último aqui, decreto 6.000, em alguns concursos foi cobrado, acredito que no seu não vai ser cobrado, mas aqui tá bem completo, se caso venha. Então, decreto 6.170 de 2016, que fala de 2007, a portaria 424 de 2016, que fala sobre transferências de recursos mediante convênios e contratos de repasse. 5ª matéria mais cobrada, direito constitucional. Primeiro assunto, defesa do Estado e das instituições democráticas. Olha só, como é o concurso de polícia, o que vem mais cobrado? Forças Armadas e Segurança Pública, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Depois, direitos individuais, nesse caso aqui são os remédios constitucionais e as garantias, tá, pessoal? Então nós temos os direitos constitucionais penais e garantias constitucionais do processo, ação popular, mandado de segurança, remédios e garantias constitucionais, mandado de segurança coletivo e habeas data. Depois, direitos individuais, liberdade, igualdade, privacidade, propriedade e honra. Em quarto lugar, organização política administrativa do Estado, aonde entra a organização do Estado, falando de estados, né? Depois, repartição de competências, organização do Estado, falando de municípios e federalismo brasileiro. Depois, processo legislativo, fase introdutória, espécies normativas, medida provisória, né? Lei delegada, decreto, resolução. Aí depois, espécies normativas, lei complementar e lei ordinária. Fase constitutiva do processo legislativo, deliberação e deliberação executiva, né, pelo chefe do executivo. Deliberação parlamentar é pelos parlamentares, pelo Congresso Nacional. Em sexto lugar, assunto mais cobrado inconstitucional, poder executivo. Primeiro cobra presidente da República, vice-ministros, depois imunidade, crimes comuns, crimes de responsabilidade e impeachment. Em sétimo lugar, princípios fundamentais da República. Aí nós entramos em princípios de direito constitucional internacional e forma, sistema e fundamentos da República. Oitavo lugar, direitos políticos. Nono lugar, administração pública, disposições gerais dos servidores, né, e servidores. E aí você vem para a parte geral lá, de disposições gerais, e para servidores propriamente dito. Em décimo lugar, teoria da Constituição.
onde você deve estudar, né, deve focar em poder constituinte originário, derivado decorrente, reforma e mutação constitucional. Reforma diz respeito às emendas e à revisão constitucional. E depois, classificação das normas constitucionais. 11º lugar, ordem social, índios e meio ambiente. 12º lugar, teoria dos direitos fundamentais. 13º, controles de constitucionalidade, onde nós temos súmula vinculante, controles preventivos, né? Entra aqui a Comissão de Constituição e Justiça, o veto do presidente, o veto jurídico, ação declaratória de constitucionalidade, beleza? O quarto aqui não tem. 14º, direitos sociais. 15º, funções essenciais da justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública no direito constitucional. 16º, Poder Judiciário, suas disposições gerais e depois vedações. 17º, nacionalidade. 18º, Poder Legislativo, funções típicas e atípicas, Congresso Nacional. 19º, Organização do Poder Judiciário, onde você deve estudar o CNJ, o STF e o STJ. 20º, partidos políticos. 21º, os atos das disposições constitucionais transitórias, as famosas ADCTs. Informática, galera, olha só os assuntos mais cobrados, ó. Sistema operacional, depois internet, depois editores de texto, em quarto lugar, segurança da informação, em quinto, planilhas eletrônicas, em sexto, navegadores, em sétimo, correio eletrônico, em oitavo, rede de computadores, em nono, hardware, em 10º, teclas de atalho, 11º, editor de apresentações, né, que entra PowerPoint e Impress, em 12º, Windows Explorer e 13º, extensão de arquivo, né, PDF, é XLS, é PDF, é .exe, enfim, ODT, tem várias extensões, né. Direitos humanos, primeiro aqui, ó, Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, instrumentos normativos, então você deve estudar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Entendam, pessoal, não significa que são apenas essas matérias que estão no seu edital, mas essas matérias são as matérias mais importantes, que você deve gastar muito mais do seu tempo com elas, beleza? Segundo lugar, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, instrumentos normativos, entra a famosa DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, depois Convenção para Eliminar a Discriminação Racial, depois Convenção contra a Tortura, Carta da ONU, Convenção sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, pessoas com deficiência, refugiado, regra mínima para tratamento de presos. Na sequência vem o PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, e por último, de Direitos Humanos no Ordenamento Nacional, para falar da incorporação de tratados de direitos humanos conforme a Emenda Constitucional número 45 e as diferenças conceituais entre direitos humanos, humanitário e direito dos refugiados. Se cair na sua prova estatística, tá? Algumas provas podem cair. Aí a primeira matéria mais cobrada é a estatística descritiva, análise exploratória de dados. A segunda é o cálculo de probabilidades. A terceira é os modelos lineares e quarta é a amostragem. Raciocínio lógico, se cair, primeiro raciocínio matemático, né, que tem alguns assuntos ali sobre isso. Problemas lógicos, depois diagramas de Venn, que é conjunto. Em quarto lugar, lógica de argumentação. Em quinto lugar, fundamentos da lógica. Em sexto, raciocínio analítico. Em sétimo, equivalência lógica e negação de proposições. Em oitavo, verdades e mentiras. Em nono, problemas lógicos com dados, figuras e palitos. 10º, sequências lógicas de números, letras, palavras e figuras. 11º, probabilidade. 12º, tautologia, contradição e contingência. Então, são os temas mais importantes dentro de raciocínio lógico. Atualidades. Primeiro, mais importante, atualidades de 1994 a 2013. Segundo, economia. Terceiro, meio ambiente, sustentabilidade e aquecimento global. Quinto, política internacional no Brasil, guerras, conflitos e terrorismo. Conhecimentos gerais. Primeiro, segurança pública. Segundo, política. Terceiro, questões sociais, trabalho, transporte, previdência e outras. Quarto, economia. Quinto, sociedade e comportamento. 11ª matéria, ética na administração pública. Primeiro é o código de ética, depois essa parte conceitual, ó, de introdução, ética, moral e orientações gerais. Depois, 12ª matéria mais cobrada, né, a matemática. Vem primeiro porcentagem, depois regra de 3, depois razão e proporção em números proporcionais, depois análise combinatória, depois em quinto lugar probabilidade,
Em sexto lugar, PA e PG, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. E em sétimo lugar, funções de primeiro e de segundo grau. E se você quiser adquirir essa tabela de incidência com os assuntos mais cobrados, para ter condições de focar nos assuntos que mais importam para a sua prova da Polícia Civil do Estado do Tocantins, é só você clicar no link na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para essa página aqui, onde basta você preencher os seus dados, tá bom? E efetuar a compra. E você vai ganhar como bônus o edital verticalizado da Polícia Civil do Estado do Tocantins, que é uma tabela, uma planilha para você se organizar, beleza? Aonde tem aqui, ó, todas as matérias e também tem aqui uma planilha para você organizar os teus estudos. Olha só, português, né? Quais são os assuntos que você deve estudar? E aí você marca, ó, li a teoria de português, beleza, eu vou lá e marco. Fiz a revisão de português, ok. Fiz quantas revisões? 1, 2, 3. Fiz questões, fiz 100 questões aqui desse tema. Dessa forma você pode organizar os seus estudos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.